filho, se você quer uma chance de nascer, você me dá um sinal? E ele levantou o pescoço quando o médico falou, Léo, preciso só ver o seu pescoço. Ele levantou e ficou parado. O Léo, ele foi super desejado, era aqueles exames que você faz super feliz pra contar a todo mundo que tava tudo certo. E aí veio o diagnóstico de síndrome de Caus. É uma obstrução da traqueia. Esses anéisinhos que a gente tem no pescoço, um deles não se formou por completo. Só que com isso os bebês não nascem. E a gente conheceu um professor, médico, professor, e ele fez uma cirurgia inédita no mundo de traqueostomia intraútero. Traqueostomia é aquele caninho que as pessoas usam no pescoço para respirar, né? Para conseguir fazer essa cirurgia, o médico não queria fazer porque não era aprovada, enfim, tinha muitos riscos. E um dia eu implorava para ele, assim, falava todos os dias, doutor, opera o Léo, opera o Léo, opera o Léo. E um dia eu falei para ele assim, filho, se você quer uma chance de nascer, você me dá um sinal? E o médico levou a gente para a sala de ultrassom para decidir com os outros médicos se ele faria a cirurgia ou não. O Léo estava na posição que o médico precisava para decidir se faria a cirurgia. E ele levantou o pescoço quando o médico falou, Léo, preciso só ver o seu pescoço. Ele levantou e ficou parado. E aí o médico se emocionou na hora e falou, eu opero esse bebê. Faz uma espécie de um parto, então eles tiram o bebê ali, né, fazem o parto, operam o bebê e volta o bebê pra dentro da barriga e a gestação continua normal. E podia perder ele na cirurgia ou ter o parto prematuro. E acabou que eu acabei tendo o parto prematuro extremo, né. Com um mês de vida ele teve uma infecção no intestino, o intestino dele rompeu e ele teve uma infecção generalizada e ali os médicos passaram a não acreditar mais nele. O Léo fez a primeira cirurgia, retirou todo o intestino, ele ficou muito pior, teve outra parada, e aí os médicos falaram, esquece. E eles não chegaram a me explicar que tinha uma cirurgia que era feita nos Estados Unidos, era um transplante de intestino que não tinha no Brasil, mas custava $1 milhão. Às vezes os pacientes estão no UTI e só coisas graves, e o médico disse, hoje o Léo está estável. E a gente ficou muito feliz com essa, estável é... E meu marido resolveu ir embora um pouquinho mais cedo da UTI. Na esquina de casa, quando ele estava para entrar em casa, ele foi assaltado, tomou um tiro e ficou em coma 10 dias. Traqueostomizado igual o Léo, ficou na mesma condição. Os médicos diziam que se ele acordasse do coma, ele ia acordar tetraplégico, que nunca mais ele ia falar, não ia andar e que não sabia o que tinha acontecido com o neurológico, porque o tiro foi no pescoço. E eu fiquei com os dois em coma na mesma fase, os dois sem perspectiva de acordar. Só que aí depois de 10 dias o meu marido acordou do coma, contrariando tudo que os médicos disseram, ele acordou falando. Eu sonhei eu, você e o Léo tava grandinho e a gente tava no aeroporto. E tinha muita gente dando tchau pra gente. Eu falei, gente, é óbvio que eu vou levar meu filho pros Estados Unidos, claro que eu vou levar, né? Ele sonhou em coma. E por muito tempo era essa a esperança que eu tinha dentro da UTI, assim, que um dia eu ia viver aquilo que meu marido tinha sonhado. E aí depois de 11 meses eu consegui trazer o Léo pra casa, tirar o Léo do hospital, né? Então a gente nunca saiu do hospital, porque hoje a gente tem uma internação domiciliar. E a gente teve uma vida um pouco melhor, mas cheia de restrições. Eu tinha meu filho, mas não era meu filho, eu tinha um paciente dentro de casa. E com 4 meses que a gente estava em casa, o Léo pegou uma infecção generalizada. Eu sentei na poltrona da UTI. E eu lembro como se eu tivesse ouvido de Deus assim, Aline, eu deixei você estar em casa, o que você estava fazendo da vida? Não estava vivendo. De verdade, eu estava com um paciente, que era o meu filho, e aí eu falei para Deus, se você me der mais uma chance, eu vou sair daqui e vou fazer tudo diferente. E o tudo diferente era botar a vida dentro do tratamento, e não botar mais tratamento e mais, porque o Léo, para mim, ele já veio curado, ele já sabia o que ele ia passar, então... Tudo que eu tava buscando era mais por mim do que por ele, porque ele era sereno, E aí eu fui no ouvido do Léo e falei pra ele assim, filho, se você quer uma chance de viver, você me dá um sinal? Se você me der um sinal, eu vou fazer tudo que eu puder por você. Eu dormi, eu acordei de manhã, quando eu abri meus olhos, o Léo tava todo queimado. Ele tinha tido uma farmacodermia, que é uma alergia ao sedativo que a médica tinha entrado na noite anterior. Gente, é o sinal que eu precisava. Eu pedi pro Léo um sinal... Foi o jeito dele me mostrar, ele teve uma alergia, ele reagiu. E aí foram 4 meses de UTI e muitas complicações, cirurgias, mais complicações. E aí um dia eu falei pra médica, doutora, quer saber? Eu tô cansada de ficar no hospital. Se a gente tiver correndo muito risco de vida com o Léo, eu queria poder levar ele pra casa. Eu preferia que ele morresse em casa do que morrer aqui dentro do hospital. Eu fui treinada pelo hospital e eu vim pra casa com todos os aparelhos, mas nenhuma experiência. Eu não sou da área, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, mas eu aprendi tudo que ele precisava. E aí o Léo tinha oxigênio, respirador, bomba de infusão, oxímetro, tinha muitos aparelhos, né? E aí eu amarrei todos os aparelhos do Léo no carrinho de bebê dele e desci com ele no parquinho do prédio. E ele abriu um sorriso
absurdo, assim. E desde esse dia, nunca mais ele teve nenhuma internação prolongada. Ou seja, vão se fazer 9 anos. E nessa hora eu descobri que viver cura. Que às vezes a gente tá dentro do hospital buscando tratamento, medicina, e às vezes é a vida que vai curar a gente, né? Quando eu falo viver cura, não é curar doenças, mas é curar a gente, curar o nosso emocional, é curar o que a gente veio aqui pra fazer, né? E aí a gente começou a sair com o Léo. E aí, nessas de não conseguir $1 milhão pra fazer o transplante, a gente conseguiu algo mais difícil que isso, que era o green card do Léo. E aí a gente teve que ir pro Rio de Janeiro pra fazer um exame no consulado americano de lá. Vamos fazer um passeio, né? Vamos conhecer o Cristo Redentor. E aí a gente, todo animado, fomos conhecer o Cristo, achando assim, nossa, o mundo é nosso, né? E aí chegando lá, o Léo precisou aspirar a traqueostomia dele e o segurança lá negou o acesso à tomada. E a gente voltou pra casa assim, né? Voltamos pro hotel muito desanimados, assim. Poxa, a gente tem um filho que lutou pra caramba, enfrentou cirurgia, enfrentou a morte, enfrentou um monte de coisa pra gente agora ter uma limitação de uma tomada, né? Não tava pedindo pra carregar um celular. E a gente criou uma mochila pra gente sair com o Léo. Então, meu marido, que já tinha estudado eletrônica, né? E aí ele falou, não, a gente pode fazer uma mochilinha com uma bateria de moto, né? E a gente falou, vamos então fazer isso. A gente fez uma mochilinha e a gente começou a sair com o Léo. Começamos a passear com o Léo e ele só melhorava. A mochila, ela tem os aparelhos do Léo, né? Que são os aparelhos que ele precisa para sobreviver. E a gente tem uma bateria que dá uma autonomia pra gente recarregar algum aparelho ou para usar algum aparelho pontual. Naquela época, ela era feita com uma bateria de moto. E aí eu contava no Facebook as mães, né, atípicas que enfrentavam esses desafios da chama eletrodependente, começaram a fazer e começaram a me mandar relatos de histórias transformadoras, assim, paciente que não tinha perspectiva nenhuma de sair, foi até a praia, a mãe feliz numa igreja, e aquilo foi deixando a gente muito feliz. E caiu numa agência de publicidade que cuida do segmento de saúde, e eles falaram, vamos fazer um produto? E aí surgiu o OutCare. Aí, em dezembro de 2023, a gente implantou no primeiro hospital. 50 crianças puderam ganhar OutCare e ter liberdade. A gente tá fazendo agora, eu tô fazendo uma vaquinha na internet pra gente tirar as crianças de dentro do hospital. A gente já conseguiu doar para 7 crianças. A nossa meta são as 60 crianças que estão nesse hospital. Fez sentido a gente passar por tudo aquilo, eu entender que o Léo já tinha nascido curado, era porque de verdade ele tinha algo para deixar pro mundo. E hoje a gente fica muito feliz, assim. A gente foi para os Estados Unidos e aí a gente pensa assim, né? Cara, tá tudo dando certo, né? A gente tá com o Léo tem o peso. A gente não precisava mais de $1 milhão, porque agora o Léo era um cidadão americano e tal. E a gente chegou nos Estados Unidos e aí o médico falou, não, ele não pode fazer o transplante. Ele tinha tido uma complicação, ele teve uma trombose. E aí o médico falou que nessa condição ele não era uma pessoa elegível para entrar numa fila de transplante. E aí, de repente, hoje tudo faz sentido, porque a gente voltou pro Brasil com essa condição de que não era o transplante que ia salvar o Léo, mas a gente ajudou o Brasil a olhar para essas crianças, assim, né? Há 10 anos atrás, as crianças que perdiam o intestino, elas morriam por causa dessas infecções e elas tinham uma condição de vida muito ruim. E hoje, as crianças estão super vivendo, super sobrevivendo. Hoje eu posso tratar o Léo dentro de casa, posso tratar ele no parquinho, na casa da minha mãe, na praia, onde eu quiser. Bom, o Léo, ele teve algumas complicações bem sérias, né? Ele teve uma paralisia cerebral grau 4, ele acabou perdendo a visão, ele então é uma criança que não fala, não enxerga, e me diziam que o entendimento dele era 0. Os médicos falavam, não entende nada, mãe. E a gente desenvolveu o Léo a ponto dele conseguir entender tudo e responder tudo. E tudo que a gente vai fazer a gente explica pra ele. E ele decide se quer ou não, né? E hoje é assim que a gente se comunica, através de palmas e beijos. Eu não consigo fazer planos a longo prazo, né? Eu tenho sonhos, né? Que é óbvio. Eu quero ver o Léo maior, eu quero ver ele mais feliz, mais independente. Eu quero ver muitas coisas, mas eu não consigo planejar muitas coisas, né? Porque a vida vai ser sempre uma surpresa, né?